Vamos lá, galera. Vamos para o capítulo 10 agora, né? Oitavo ano, congruência de triângulos. Beleza. Definição aí para congruência de triângulos. São congruentes dois ou mais triângulos cujos ângulos internos e lados correspondentes são congruentes, né? Casos de congruência. Existem alguns casos de congruência. E é sobre esses casos que eu vou falar com vocês, né? Sobre esses casos de congruência. Aqui, ó, o primeiro caso aqui, ó, lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, lado. LAL. Quando dois lados e o ângulo formado por eles são respectivamente congruentes. Vamos dar uma organizada nessa situação aqui agora. Preste atenção aí, ó. A gente está falando sobre a definição de congruências de triângulos, beleza? São congruentes dois ou mais triângulos cujos ângulos internos e lados correspondentes são congruentes. Então aqui deu a definição. Os casos de congruência, né? Primeiro caso, LAL, lado, ângulo, lado. Vamos ver como é que isso funciona. Quando dois lados e o ângulo formado por eles são respectivamente congruentes. Então, olha só. Quando dois lados, esses dois lados aqui, ó, e o ângulo formado por eles, esse ângulo aqui. Tudo bem, galera? Esse ângulozinho aqui. Quando isso tudo é igual, em um outro triângulo, é porque esses dois triângulos são congruentes. Congruentes, lembrando que congruentes e iguais, né, são praticamente a mesma coisa. Então, ó, esse lado é igual a esse? É. Esse lado é igual a esse? É. O ângulo formado, né, por esses dois lados é igual a esse ângulo? É. Então, aqui a gente está diante da congruência lado, ângulo, lado. Beleza, galera? São 4 casos, a gente vai falar sobre os 4 casos. Então, o primeiro caso de congruência é aquele ali. O segundo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Quando dois ângulos e o lado que os une são respectivamente congruentes. Então, ó, quando dois ângulos, olha os dois ângulos aqui, ó, e o lado que une esses dois ângulos, esse lado aqui, ó. Quando isso tudo aqui é igual a um outro triângulo, ó, ângulo igual, lado igual, né? Então a congruência é ângulo, lado, ângulo. Beleza? Quando esses três aqui estão alinhados de maneira iguais, os números são exatamente os mesmos, os ângulos são exatamente os mesmos, aqui nós temos a segunda congruência, né? Que é ângulo, lado, ângulo. Tudo bem, galera? Deixa eu ver se está saindo direitinho ali. Tá, perfeito. Beleza. Terceira congruência, né? Lado, 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 lado. Quando os três lados são iguais, né? Quando todos são respectivamente congruentes. Quando os três lados são respectivamente iguais, ó. Lado com lado, lado com lado, lado com lado. Quando todos os lados são iguais, é porque esses triângulos eles são congruentes. E essa é a nossa terceira congruência. Tudo bem, galera? Na nossa quarta congruência aqui, ó, lado, ângulo, ângulo. Só que esse ângulo aqui é ângulo oposto. Eu vou botar aqui de pretinho aqui para poder ficar diferente. Ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Tudo bem? Aí como é que vai ficar isso? Ó, eu tenho lado, ângulo e oposto a esse lado aqui eu tenho esse outro ângulo. Quando esses três são iguais, é porque a congruência, né? São iguais em um outro triângulo, é porque essa congruência existe, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado, ó. Os três são iguais. Então o que que acontece? Existe congruência de LAA. Ângulo oposto, o último ali, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Beleza, galera? Então, o que acontece? Essas são as congruências, né,
que a gente pode encontrar dentro dos triângulos. Quando os triângulos são iguais, a gente vai encontrar esse tipo de congruência. Um desses tipos de congruência, né, para poder caracterizar essa congruência. Então, o que vai acontecer? Já estamos sabendo agora como é que se dá, né, essa congruência de triângulos. O professor vai apagar o quadro agora, vai botar 3 exercíciozinhos aí de como é que a gente pode encontrar isso nos exercícios. E daqui a 1 minutinho eu volto, que é só o tempo de apagar o quadro. 1 minuto não, né? 2 segundos. Eu vou apagar o quadro, escrever, colocar os exercícios e voltar resolvendo os exercícios. VaptVupt. Beleza, galera. VaptVupt, né? Voltamos aí. No número 1, né? Exercícios conceituais. Tudo bem, galera? Observe os triângulos abaixo. Observe os triângulos abaixo. Ponto. Podemos garantir que são congruentes. Ou melhor, podemos garantir que são congruentes? É uma pergunta. Observe triângulos abaixo. Podemos garantir que são congruentes? É uma pergunta. Se a resposta for positiva, a gente tem que justificar por que eles são congruentes. E na verdade aqui, galera, esses triângulos, eles não são congruentes. Por quê? Porque só com 2 informações de lado e de ângulo, tá vendo? Eu não posso garantir essa congruência. Então, ó, não. E eu vou colocar aqui porque há somente 2 informações. Né? E eu preciso de pelo menos 3 informações. Quando são apenas 2, então, ó, não é congruente. Tranquilo, galera? Então, beleza. Vamos tentar aqui agora, ó, no número 2. Tem alguém soltando fogos aí. Observe os triângulos e indique se são congruentes, né? Em caso positivo, aponte os casos de congruência. Então a gente vai observar todos esses triângulos aqui. Na letra A, a gente vai observar que casos de congruência. Ó, tem um lado que vale 3,5 centímetros. Ó, 3,5 centímetros. O outro lado, 2,5 centímetros. O outro lado, 2,5 centímetros. O outro lado. Esses 2 lados que formam esse ângulo, formam um ângulo de 90 graus. Né? Então, essa congruência aqui é lado, ângulo, lado. Existe a congruência e a congruência é lado, ângulo, lado. Eu posso colocar assim aqui, ó. Né? Observei, vi que é positivo, sim. E qual a congruência? Lado, ângulo, lado. Tudo bem, galera? Se o triângulo tem 2 lados iguais e o ângulo formado por esses 2 lados é congruente, então os 2 triângulos necessariamente serão congruentes. Galera, aqui, ó, na letra B tem uma observaçãozinha aqui que a gente precisa fazer. Aparentemente, aqui existe uma congruência, mas não é verdade. Essa congruência ela não existe, mas aparentemente parece que sim. Porque, ó, eu tenho, ó, esse lado aqui que vale 3 tracinhos, esse lado aqui vale 3 tracinhos. Eu falei lado, né? Esse ângulo aqui ó, vale 3, esse ângulo vale 3. Esse ângulo vale 2, esse ângulo vale 2. Esse ângulo vale 1, esse ângulo vale 1. Então, olha que interessante. Esses triângulos são congruentes? Se os 3 ângulos são iguais? Galera, não são congruentes. Porque não existe essa relação para congruência. Se os 3 lados fossem iguais, os lados, existiria essa relação de congruência. Mas aqui são os 3 ângulos. Essa relação de congruência de ângulo, 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 ela não existe. Existe a relação de congruência de lado, 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 lado. Mas de ângulo, ângulo, ângulo não existe. Então aqui ó, não é congruente. Tudo bem, galera?
porque não existe congruência de ângulos, tá? E a última aqui, na letra C, vamos ver se é congruente, ó. Eu tenho dois lados iguais, ó, duas linhas, uma linha, e um ângulo igual. É congruente isso aqui, galera? Não, porque também não existe essa relação de congruência. Se o ângulo igual fosse esse aqui, ó, esse ângulo aqui fosse o ângulo igual, por quê? É o ângulo que é formado pelos dois lados congruentes, aí existiria uma relação de congruência. Mas é um outro ângulo, não é esse aqui, ó. É um outro ângulo qualquer, né? Então, essa relação de congruência também não existe. Então, ó, não existe. Poderia colocar igual aqui, né? Então, ó, essa relação de congruência também não existe, tá? Por quê? Porque o ângulo que deveria ser congruente seria esse ângulo que é formado por esses dois lados congruentes. Tudo bem? Esses dois lados de mesma medida. Então, aqui também não. Agora, eu vou até dar uma viradinha aqui na câmera aqui para poder focar melhor lá. Assim. Aqui é o nosso exercício de número 3. Os ângulos a seguir são congruentes. Calcule os valores de x e de y. Então, o que acontece aqui? Afirmou que os triângulos são congruentes, né? Ó, os triângulos a seguir são congruentes. Calcule os valores de x e de y. Então, a questão afirmou que os triângulos são congruentes. A gente só precisa definir qual o valor de x, que está aqui, ó, x mais 5, e o valor de y. O valor de y tá fácil, ó. Por quê? Porque nesse triângulo aqui, já falou que esse lado aqui, ó, vale 16. Então, eu vou colocar aqui, ó, y igual a 16. E x? X tá aqui, ó, x mais 5, e para esse lado aqui. Então, esse lado aqui está dizendo que é 20. Então, eu vou colocar, ó, x mais 5 é igual a 20. Então, ó, x vai ser igual a 20 menos 5. Eu passei o 5 para o outro lado com sinal trocado. Então, x vai ser igual a 15, né? Que é 20 menos 5. Então, o valor de x é 15. Achamos o valor de x e de y. Galera, esse capítulo 10 foi, né? A gente vai estar postando mais aulas aí. E o que eu quero que vocês façam com relação ao capítulo 10, que vocês façam o restante dos exercícios, exercícios conceituais. Tudo bem? Forte abraço aí.